Você está ouvindo a nossa Folha da Semana com os seguintes assuntos na pauta de hoje. Rebaixamento do CAC, Coxim Atlético Clube, para a segunda divisão do estadual. Mais uma vez a temporada do clube chegando ao fim com muitas polêmicas. Estudo inédito traz panorama socioeconômico da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Ainda Estou Aqui faz história e conquista o Oscar de melhor filme internacional. Muito prazer, eu me chamo Gabriel Soares e estou começando o nosso podcast Folha da Semana, edição número 1, disponível nas principais plataformas de streaming. Você confere agora os principais assuntos dos últimos dias. Folha da Semana. E em nossa primeira pauta de hoje vamos falar sobre o Coxim Atlético Clube, o nosso famoso CAC, que enfrenta uma grave crise após o seu rebaixamento no Campeonato Estadual de 2025. A equipe, que já vivia dificuldades, viu a situação se agravar após a derrota em casa para o Naviraiense, resultando na queda para a segunda divisão. Os problemas extrapolaram o campo quando um jogador foi preso por furtar uma televisão do alojamento, alegando descontentamento com a maneira como foi tratado pelo clube. O incidente destacava um contexto mais amplo de abandono e condições precárias enfrentadas pelos atletas. E com a falta de suporte da Prefeitura de Coxim, que cita a inadimplência do clube como fator, a diretoria é amplamente criticada por não honrar os compromissos com os jogadores e a cidade também. Muitos atletas relataram estar sem comida e sem recursos para retornar às suas cidades após o rebaixamento, evidenciando a falta de compromisso da diretoria. Histórias de abandono se multiplicam, com relatos de jogadores que passaram por situações indignas, como a falta de alimentos adequados. Gente, o presidente do clube, Antônio Magalhães, afirmou que havia garantido a dispensa e o pagamento a todos os atletas, mas a realidade contradiz essas declarações. Muitos jogadores alegam ter gasto valores significativos durante a competição sem receber compensações. A situação do Coxim Atlético Clube lança dúvidas sobre sua continuidade no cenário do futebol estadual e gera apelo por uma reflexão urgente por parte dos dirigentes. O futuro do clube permanece incerto, enquanto a comunidade esportiva aguarda medidas que possam melhorar essa situação. Aliás, uma situação que ninguém merece, gente. Nos últimos anos, olha, o Coxim Atlético Clube tem estado aí no centro de uma série de escândalos que revelam não apenas a decadência do esporte, né? Mas também uma profunda corrupção ali enraizada no clube e negligência administrativa que permeiam toda a gestão ali do clube. Olha, em 2022 a situação começou a se deteriorar por lá com denúncias de manipulação de resultados. E isso é tudo muito grave, muito triste, né? Que culminaram na suspensão de dirigentes do Coxim. E relatos de jogadores ainda confirmando essas práticas, o que é mais grave ainda. E tudo isso foi encontrado nas reportagens de 2022. E isso tudo revela aí um ciclo vicioso de desonestidade, que no mínimo deveria provocar uma indignação. Não só nos torcedores, né, que pouco podem fazer, mas em toda a sociedade da cidade, inclusive. A falta de ética, de moralidade no ambiente do futebol, isso tudo é um reflexo muito tóxico da cultura que parece perpetuar privilégios para alguns e cercar de malfeitos, assim, com um manto de impunidade. A verdade é essa. E de acordo com uma matéria que foi publicada em 2023, houve ainda promessas do prefeito de Coxim de que irregularidades na prestação de contas ali do clube seriam apuradas. Porém, a realidade observa o inverso, né? Uma total falta de ação efetiva e de responsabilização de quem está à frente do CAC. Quando o público clama por mudanças e transparência, o que se vê, na verdade, é um abafamento das questões. Parece que há uma tentativa de colocar os problemas para debaixo do tapete, tentar ali
amenizar a situação, enquanto, na verdade, questões mais sérias, como a dívida trabalhista de R$ 165 mil continuam sem resposta. Essa dívida não apenas prejudica a saúde financeira do clube. Não é só isso, mas também prejudica os atletas que dependem de sua remuneração justa e de um ambiente de trabalho mais saudável, né? Afinal de contas, todo mundo precisa de um ambiente mais harmonioso para poder trabalhar bem, desempenhar o seu papel, na verdade. E, além de tudo isso, o escândalo de manipulação de resultados é apenas uma ponta do iceberg. O fato de que jogadores já falharam em manter um padrão ético em suas competições não é um mero acidente, não. Olha, trata-se de uma falência estrutural que começa a partir da própria administração do clube. E isso se repete. As repetidas falhas, incompetência, a ausência de compromisso com atletas e torcedores. Gente, isso tudo é inaceitável. E como se já não bastasse o episódio em que o jogador foi preso por furtar a televisão do alojamento do time, apresenta pra gente uma face trágica e cômica ao mesmo tempo da situação. A falta de suporte, atenção a esses atletas leva a ações desesperadas e antissociais como essa daí que aconteceu. Então, tudo isso é um sinal claro de que há algo profundamente errado dentro da estrutura do clube. Precisa ser investigada e levada a sério. Gente, as promessas não cumpridas e a falta de regularidade na administração financeira tornaram o CAC uma espécie de caso de estudo, sabe? Uma estufa ali de casos, e você pode levantar ali como a corrupção e a má gestão podem destruir não apenas um clube, mas a confiança de uma cidade inteira. Dá para fazer esse experimento aí. E enquanto a diretoria falha em cumprir esses deveres básicos aí, as mães que sustentam o futebol coxinense, as comunidades que desejam ver jovens crescerem e se desenvolverem sob os princípios do esporte, tudo isso vai sendo deixado à mercê da desilusão e da revolta. É triste, viu? É triste a situação. É preciso mudanças efetivas no Coxinha Atlético Clube. A gente precisa, como cidadãos, pedir ética, responsabilidade, compromisso. Não podemos dar espaço aí para manipulação, desvio de verbas, práticas antiéticas no futebol, que deve ser uma celebração, não é? Um momento de entretenimento, de felicidade. O problema não é perder, o problema é tudo o que acontece em torno do clube, que faz ele perder assim desse jeito tão trágico. Você está ouvindo Folha da Semana. E um estudo socioeconômico da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, lançado durante uma reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, apresenta um panorama detalhado sobre o setor. Com a presença de autoridades como o deputado Zeca, do PT, e outros secretários, a pesquisa revela que 61% das propriedades no estado são de agricultura familiar, dominadas por pequenos produtores que enfrentam diversos desafios, como falta de assistência técnica e dificuldades de acesso ao crédito. E o Zeca, do PT, tem desempenhado um papel crucial nesse cenário, atuando para ampliar o acesso dos agricultores familiares a políticas públicas mais eficazes, investimento em infraestrutura rural e fortalecimento do cooperativismo. Ele enfatiza a importância de apoiar essas propriedades que, embora representem uma parte significativa do agronegócio, ocupam apenas 4% da área produtiva. O deputado se comprometeu a direcionar recursos e políticas que visam melhorar a renda e a qualidade de vida desses produtores, destacando a necessidade de inclusão e suporte do governo para a agricultura familiar. A iniciativa é um passo importante para garantir um desenvolvimento rural e sustentável e a valorização da produção local em Mato Grosso do Sul. Folha da Semana. E, gente, o Brasil está em festa, né? O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, fez história ao conquistar o Oscar de melhor filme internacional, sendo a primeira produção brasileira a receber essa importante estatueta. A narrativa, que retrata a família Paiva durante a ditadura militar no Brasil, é mais do que uma representação artística. É um testemunho poderoso das lutas enfrentadas por aqueles que viveram tempos sombrios de opressão, refletindo aí questões ainda relevantes na sociedade atual.
A vitória no Oscar destaca a riqueza do cinema brasileiro e a capacidade da arte de suscitar reflexões profundas sobre a resistência e a memória. Além disso, a residência que serviu de cenário para o filme será transformada na Casa do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro, um espaço dedicado à preservação da memória cultural e à valorização das manifestações artísticas do país. Essa iniciativa homenageia a resistência de milhões de brasileiros diante do autoritarismo, refletindo a importância de não esquecer os traumas do passado em tempos de crescente polarização e retrocessos democráticos. Ainda Estou Aqui se torna assim uma obra de relevância atemporal, inspirando novas gerações a reivindicar seus direitos e a lutar pela liberdade e justiça. Folha da Semana. O seu resumo é aqui. Encerramos aqui o nosso primeiro Folha da Semana, a edição número 1 do nosso podcast, que está disponível nas principais plataformas de streaming e também em nosso site folhapublicitaria.com.br. Eu sou Gabriel Soares e estarei com você aqui, se Deus quiser, em todos os fins de semana para trazer um resumo daquilo que aconteceu de mais relevante em nossa semana, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau! A Folha da Semana fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Para mais informações, acesse o nosso site www.folhapublicitaria.com.br.